Oiê, tudo bem com vocês? Eu sou a Erika e vim apresentar o Passando a Limpo para falarmos rapidinho de tudo que rolou nessa semana na NHL e na PWHL. O Passando a Limpo é um quadro do Tic Tac Go, o portal que traz todas as atualizações sobre as melhores ligas de hóquei no gelo de um jeito dinâmico, fluido e divertido. Siga a gente no Twitter, Instagram, YouTube, TikTok e Blue Sky. É só procurar por @TicTacGo. Se você gosta do nosso conteúdo e quer ajudar a manter o Tic Tac Go no ar, considere fazer parte do nosso Apoia-se. Acesse apoia.se/TicTacGo e escolha a recompensa que cabe no seu bolso. O link também vai estar disponível na descrição do episódio. A partir de R$2 podemos continuar trazendo análises, debates e os melhores conteúdos para você que ama o mundo do hóquei no gelo, assim como nós. Se não puder, não tem problema, apenas compartilhe o TTG com seus amigos. Muito obrigado pelo seu apoio. Esse episódio é especial sobre o torneio Four Nations Face-Off, então sobe no nosso Zamboni, vamos dar uma limpada no gelo e ver tudo o que aconteceu. A abertura do Four Nations Face-Off entre Canadá e Suécia atraiu uma audiência média de 4,1 milhões de pessoas na América do Norte. Já a final entre Estados Unidos e Canadá foi o segundo jogo de maior audiência da década, atrás apenas do jogo 7 da final da Stanley Cup entre Panthers e Oilers. O jogo atraiu 16,1 milhões de espectadores na América do Norte. Os irmãos Brady e Matthew Tkachuk fizeram história ao se tornarem os primeiros irmãos a marcar múltiplos gols no mesmo jogo do torneio internacional da NHL, ajudando os Estados Unidos a vencerem a Finlândia na abertura do Four Nations Face-Off. Além disso, se tornaram a terceira dupla de irmãos a registrar múltiplos pontos no mesmo jogo. O desempenho aconteceu na frente do pai, Keith Tkachuk, que também fez parte de torneios internacionais da NHL. Eles são a quarta dupla de pai e filho a marcar gols em tais torneios. Matt Bodie e Brock Faber se destacaram na vitória dos estadunidenses. Companheiros no Wild, eles já haviam conquistado ouro juntos no Mundial Júnior de 2021. O time dos Estados Unidos tem a menor média de idade do torneio, sendo 25,7 anos. Zach Werenski igualou o recorde de assistências e pontos em um jogo por um defensor em torneios internacionais da NHL, com Chris Chelios e Al MacInnis. Nathan MacKinnon marcou aos 56 segundos, registrando o gol de powerplay mais rápido para abrir um torneio internacional da NHL. Sidney Crosby alcançou sua quarta partida com múltiplos pontos em torneios internacionais, ficando atrás apenas de 8 canadenses na história, incluindo lendas como Gretzky, Lemieux e Howe. Brad Marchand marcou seu sexto gol em torneios internacionais da NHL, atrás apenas de Gretzky, Bossy, Lemieux, Perreault e Goulart pelo Canadá. Jonas Brodin marcou para a Suécia, garantindo que a equipe sempre marque ao menos um gol em torneios internacionais da NHL desde 1991, mantendo uma sequência de 13 jogos seguidos com gols. Mitch Marner se tornou o sétimo jogador a marcar um gol na prorrogação pelo Canadá em torneios internacionais da NHL. Sidney Crosby foi o primeiro jogador de 37 anos a registrar 3 assistências em um jogo pelo Canadá e o segundo a somar 3 pontos, ao lado de Bobby Hull em 76. Crosby foi o primeiro canadense a ter um jogo de 3 assistências nesses torneios desde Al MacInnis na final do Canada Cup em 91. Ele também se tornou o quinto jogador a registrar 3 assistências primárias em um único jogo nesses torneios, o primeiro desde Peter Forsberg em 96. Henri Jokiharju, convocado após lesões na seleção finlandesa, marcou o primeiro gol do time no torneio. Os Estados Unidos igualaram o recorde de gols mais rápidos por um time em torneios internacionais na NHL, 2 em 11 segundos. E estabeleceram novas marcas para os 3 gols mais rápidos no início de um período, com 3 minutos. Os Estados Unidos marcaram 6 gols em um jogo destes torneios pela primeira vez desde 96. Connor McDavid marcou seu primeiro gol pelo Canadá em uma competição Best on Best, ou seja, onde jogam os melhores jogadores contra os melhores. E o primeiro pela seleção canadense desde o Mundial de 2018. Ele atingiu 36,48 km/h antes do gol, a segunda maior marca na NHL nessa temporada, atrás de Nathan MacKinnon, que tem 64 sprints acima de 35,41 km/h. Jordan Binnington se tornou o sexto goleiro a dar assistência em um jogo de torneio internacional da NHL e o primeiro desde Jaroslav Halak em 2016 na Copa do Mundo do Hóquei. Jake Guentzel e Brady Tkachuk empataram no segundo lugar do torneio com 3 gols, ao lado de Granlund e McDavid, sendo o maior número de gols por um jogador americano em torneios internacionais da NHL desde Keith Tkachuk em 2004 na Copa do Mundo do Hóquei. Zach Werenski liderou o número de assistências do torneio com 5, seguido de Jack Eichel e Sidney Crosby com 4 cada um. Dylan Larkin registrou seu primeiro gol em torneios internacionais da NHL pelos Estados Unidos.
Matt Boldy se tornou o primeiro americano com 3 ou mais pontos em um jogo internacional da NHL aos 23 anos ou menos, desde Adam Deadmarsh, em 1996, na Copa do Mundo do Hockey. Os Estados Unidos permitiram apenas um gol em múltiplos jogos de um torneio internacional da NHL pela primeira vez na história. O recorde de velocidade foi de 38,34 km por hora do sueco Adrian Kemp, também líder da Suécia em sprints acima de 32,19 km por hora, com 9. Connor McDavid e Nathan MacKinnon marcaram nos primeiros 5 minutos do jogo, com 46 segundos entre os gols, um recorde já que é o 11º jogo no qual o Canadá marca 2 vezes em menos de 50 segundos em um torneio internacional da NHL. O último caso foi na fase de grupos da Copa do Mundo de Hockey, de 2016. Matt Duchene e Corey Perry contra os Estados Unidos. O gol de McDavid foi o primeiro do Canadá em solo dos Estados Unidos em um torneio internacional da NHL, desde o gol de Steve Yzerman na prorrogação da final da Copa do Mundo de Hockey de 1996 contra os Estados Unidos. Sam Reinhart fez sua primeira assistência em um torneio internacional da NHL em um gol de MacKinnon e se junta à lista de grandes representantes canadenses como seu pai, Paul Reinhart, em 1981 na Copa do Canadá. Michael Granlund marcou 2 gols pela Finlândia, tornando-se o 5º jogador finlandês a registrar múltiplos gols em torneios internacionais da NHL. A terceira rodada viu 3 gols em 44 segundos. Michael Granlund, da Finlândia, marcou 2 vezes, em 18 minutos e 20 segundos e em 18 e 43, enquanto Sidney Crosby, no Canadá, fez o gol de empate a 19 minutos e 4 segundos. Isso se tornou o segundo trio de gols mais rápido da história em torneios internacionais da NHL, atrás apenas da Finlândia contra a República Tcheca na Copa do Mundo de Hockey de 1996. JT Miller dos Estados Unidos deu o slapshot mais rápido do torneio, alcançando 158,54 km por hora, superando Victor Hedman da Suécia com 157,07 km por hora contra o Canadá. Canadá e Estados Unidos se enfrentaram para decidir o campeão do Four Nations Face-Off, o primeiro confronto decisivo entre essas duas equipes em torneios internacionais, com participação de jogadores da NHL desde os Jogos Olímpicos de Inverno de 2010. As duas nações se encontraram em 5 finais de Copas do Mundo, sendo que o Canadá venceu 3 delas, e outras 3 finais em campeonatos mundiais sub-18. O Canadá foi o grande campeão. Ainda sobre a final, temos algumas estatísticas interessantes. Nathan MacKinnon marcou o primeiro gol da partida, seu 4º no Four Nations Face-Off, e foi o líder do torneio em gols. Ele teve a média de pelo menos um gol por jogo, tornando-se o 11º jogador a alcançar este feito em um torneio internacional da NHL, e o primeiro desde 2004. Os únicos canadenses a conseguirem isso antes foram Mario Lemieux em 87 e Mike Bossy em 81. Brady Tkachuk marcou o seu 3º gol no torneio, empatando na liderança da equipe com Jake Guentzel. Zach Werenski se tornou o 2º defensor e 7º jogador no geral a pontuar em todos os jogos de sua equipe em um torneio internacional da NHL, que tenha no mínimo 4 jogos. Jake Sanderson, de 22 anos, tornou-se o primeiro defensor a marcar um gol em um jogo de tudo ou nada antes dos 23 anos em torneios internacionais da NHL. Esse foi o 6º torneio internacional consecutivo da NHL em que o gol do título foi marcado no 3º período ou na prorrogação. Connor McDavid fez o gol do título na prorrogação, tornando-se o 2º jogador a decidir um torneio internacional da NHL desta forma. O primeiro foi Darryl Sittler no Canada Cup em 76. Nathan MacKinnon foi eleito MVP do torneio, sendo o 3º canadense consecutivo a vencer o prêmio. Ele marcou 4 gols, incluindo o primeiro na final. Sidney Crosby se tornou o 2º capitão a liderar múltiplos títulos internacionais da NHL, igualando Wayne Gretzky, 87 e 91. Ele também possui 5 medalhas de ouro em sua carreira, superando toda a seleção dos Estados Unidos em sua história, que soma apenas 4 medalhas. Connor McDavid e Zach Werenski foram os únicos a pontuar em todos os jogos do torneio. Apenas 6 jogadores haviam feito isso antes. Mitch Marner se juntou a um grupo seleto de jogadores com múltiplos pontos na prorrogação de um mesmo torneio internacional da NHL. Jordan Binnington e Colton Parayko venceram o Four Nations Face-Off no mesmo gelo onde conquistaram a Stanley Cup em 2019, algo que apenas Lenny McDonald havia feito antes, Canada Cup em 76 e a Stanley Cup de 1989 no Montreal Forum. Vamos falar das lesões que ocorreram durante o campeonato.
Brady Tkachuk deixou o jogo contra a Suécia com uma lesão aparente após colidir com o goleiro sueco Samuel Ersson no primeiro período. Tkachuk, que lidera os Senators com 21 gols e 23 assistências nessa temporada, retornou brevemente ao jogo, mas posteriormente saiu e não participou do restante do primeiro período nem do início do segundo. Nenhuma atualização oficial sobre a lesão foi fornecida ainda. Matthew Tkachuk e Charlie McAvoy estavam ausentes no jogo contra a Suécia devido a lesões. Matthew Tkachuk retornou para o jogo decisivo contra o Canadá, mas Charlie McAvoy, lidando com uma lesão não especificada, foi substituído por Jake Sanderson, que também fez sua estreia no torneio. Peter Asnes, médico-chefe do Boston Bruins, fez um comunicado dizendo que o defensor Charlie McAvoy está sendo tratado para uma infecção no ombro direito e uma lesão significativa na articulação. O jogador foi liberado, mas segue em tratamento. Vamos falar das 3 estrelas do Four Nations para o TTG. A terceira estrela da semana é de Connor McDavid, que marcou 3 gols e anotou 2 assistências, totalizando 5 pontos. A segunda estrela é de Sidney Crosby, que fez 1 gol e deu 4 assistências. E a primeira estrela do TTG da semana é Zach Werenski, que foi o jogador que mais somou pontos no total, sendo 6, todos de assistências. A gente não teve jogo da NHL, mas a PWHL seguiu a ativa. Vamos então para o momento Puck cor-de-rosa. Entre 11 e 20 de fevereiro de 2025, ocorreram vários jogos da PWHL. Em 11 de fevereiro, Natalie Spooner deu uma assistência em seu primeiro jogo após 275 dias, ajudando o Toronto Raptors a vencer Minnesota Frost por 3-2 na prorrogação, ampliando a sequência de pontos para 5 jogos. 12 de fevereiro, Erin Frankel fez 25 defesas e garantiu o shootout na vitória do Boston Fleet por 4-0 sobre o New York Sirens. No dia 13 de fevereiro, em um jogo histórico, o Ottawa Charge venceu o Minnesota Frost por 8-3, com um hat-trick de Teresa Vanizova e 2 gols de Gabby Hughes. Em 14 de fevereiro, Emma Woods fez o gol da vitória para o Toronto Raptors, vencendo o Boston Fleet por 3-1 e ampliando a sequência de vitórias para 3 jogos. Em 15 de fevereiro, o Montreal Victory venceu o New York Sirens por 6-2 após um início avassalador, ampliando sua sequência de vitórias para 6 jogos. No dia 16 de fevereiro, o Boston Fleet virou o jogo e venceu o Minnesota Frost por 4-2, estendendo sua sequência de vitória em casa para 6 jogos. No dia 17, Daryl Watts fez o gol da vitória na prorrogação, garantindo o triunfo do Toronto Raptors por 3-2 contra o Ottawa Charge. No dia 18 de fevereiro, Hilary Knight e Lina Miller combinaram 5 pontos para guiar o Boston Fleet a uma vitória de 4-1 sobre o New York Sirens. Já a atuação de Mary Rooney, que conseguiu registrar um shootout, garantiu a vitória do Minnesota Frost por 4-0 sobre o Montreal, encerrando a maior viagem da história da equipe com uma nota positiva no Place Bell. Em 19 de fevereiro, Hannah Miller marcou 4 pontos, levando o Toronto Raptors à vitória de 4-1 sobre o New York Sirens, sua 5ª vitória consecutiva. Por fim, no dia 20 de fevereiro, o Boston Fleet venceu o Ottawa Charge por 3-2 na prorrogação, garantindo seu 3º triunfo consecutivo e a 3ª vitória contra o Charge nessa temporada. Vamos então para as notícias da semana da PWHL. O Boston Fleet assinou um contrato padrão com Dylan Dempsey. O Ottawa Charge renovou o contrato de 10 dias com Taylor Halls. Montreal Victory contratou a defensora Kelly Ann Nadeau. Gabrielle David assinou um contrato de 10 dias. Natalie Spooner voltou da lista de lesionados a longo termo e estreou na temporada pelo Toronto Raptors. Hannah Bilka, do Boston Fleet, e Sarah Nurse, do Toronto Raptors, foram colocadas na lista de longo termo. Marie-Philippe Poulin, do Montreal Victory, foi multada em $500 e Dara Grigg, também do Montreal Victory, em 250 por ações no jogo contra o New York Sirens. E passada essa semana, a classificação é a seguinte. Em 6º lugar, nós temos New York Sirens com 20 pontos. Em 5º lugar, o Ottawa Charge com 25. Em 4º, Boston Fleet com 28. Em 3º, Minnesota Frost com 29. Em 2º lugar está o Toronto Raptors com 29 também. E em 1º lugar, o Montreal Victory tem 34 pontos. Lembrando que a PWHL utiliza um sistema de pontos em que uma vitória no tempo regulamentar vale 3 pontos, uma vitória na prorrogação ou no shootout vale 2 pontos, e uma derrota na prorrogação ou no shootout vale 1 ponto. Para saber mais, leia o texto Tudo sobre a PWHL no nosso site.
Você também pode assistir aos jogos no canal oficial da PWHL no YouTube de graça. Bom, passamos a limpo mais uma semana e por hoje é isso. Lembrando que estamos em todas as redes sociais com o @TicTacGo, no Twitter, Instagram, YouTube, TikTok e Blue Sky. Ficamos por aqui, tchauzinho!